Sejam muito bem-vindos aqui ao canal Joga Simples. O meu nome é Luís Perfeito e hoje trago-vos mais um vídeo de uma análise a uma equipa da Liga NOS, o principal palco aqui em Portugal, e desta vez escolhi o Sporting de Jorge Jesus, que visitou ontem à noite o terreno dos Chaves e empataram por 2 bolas. Entretanto, vocês vão-se apercebendo que há uma ausência de vídeos no canal Joga Simples. A maior parte de vocês sabe o porquê, porque o mercado está aberto. Eu trabalho neste ramo no que diz respeito à minha profissão e o mês de janeiro, enquanto o mercado estiver aberto para transferências, eu tenho muito mais trabalho e muito menos tempo para fazer os vídeos que eu tanto gosto. Depois, em fevereiro, o canal vai entrar na sua rotina com mais vídeos com mais análises a equipas da Primeira Liga, da Segunda Liga e depois aqueles vídeos extras a falar sobre os jogadores e o mercado. Entretanto, o Cruzeiro também está prestes a começar. Vou também falar do Cruzeiro para a próxima semana, mas vocês sabem que o mês de janeiro não é muito fácil para eu colocar os meus vídeos devido à minha falta de tempo. E então escolhi o Sporting de Jorge Jesus, que foi ao terreno dos Chaves e empatou depois de ter visto o seu rival, o Benfica, a empatar em casa com o Boa Vista por 3-3. Infelizmente não consegui ver o jogo do Benfica, portanto eu não vou conseguir trazer a análise à equipa de Rui Vitória ou à equipa de Miguel Leal, do Boa Vista, porque como não vi o jogo não vou conseguir analisar nenhuma nem outra equipa, e então consegui ver o Sporting de Jorge Jesus em Chaves, e é o jogo que eu trago aqui para este canal. Jorge Jesus alinhou com o seguinte 11: na baliza Rui Patrício, lado direito Gaio, lado esquerdo Bruno César, dupla de centrais com Coates e Ruben Semedo, William Carvalho na posição de pivô defensivo, à frente uma linha de 3 médios com Gelson na direita, Adriano no meio, Joel Campbell na esquerda. Na frente, Bas Dost era o ponta-lança mais fixo e Alan Ruiz era o avançado que dava o apoio ao ponta-lança Bas Dost. Então o Sporting, com os mesmos comportamentos e princípios de jogo, num 4-1-3-2, em que depois a dinâmica fazia com que ou o Gelson servia como um extremo puro, ou então o Joe Campbell também do seu lado, dependendo do posicionamento da bola. Joe Campbell fazia também de extremo puro. Depois a bola, quando estava no lado contrário, Joe Campbell fechava e do outro lado Gelson também fechava dentro. Os comportamentos são os mesmos. Os jogadores, este foi o melhor 11 que Jorge Jesus previu para este jogo frente aos Chaves. Continuo a dizer que a grande fragilidade da equipa de Jorge Jesus está nos corredores laterais. E então Bruno César e Gaio são jogadores que não dão aquilo que Jorge Jesus quer para os corredores laterais no que toca à sua organização defensiva, e vocês veem que qualquer adversário que joga contra o Sporting consegue atacar com alguma fluidez através dos seus corredores laterais, tanto do lado direito como do lado esquerdo. Então o Sporting, quando tinha bola, era notório uma primeira fase de construção, quando o Chaves pressionava alto, era o William Carvalho que descia no meio dos centrais. Os centrais abriam para quê? Para os laterais serem projetados, e o William Carvalho assumia aquela parte do corredor central para pegar no jogo e construir a sua primeira fase de construção. Depois, quando a bola entrava numa segunda fase, nos corredores principalmente, há aquela variação e aquela responsabilidade entre o lateral do lado da bola e o médio interior do lado da bola, que depois poderá fazer de extremo. Do lado direito havia aquela comunicação entre Gaio e Gelson. Era por vezes Gaio que dava a largura ao seu jogo do Sporting, quando o Gelson também procurava movimentos interiores para criar superioridade numérica, e então libertava o corredor para Gaio dar a sua profundidade e a sua verticalidade. Depois, dependendo daquilo que o jogo pedia, era Gelson que dava a largura
ao corredor, ao jogo ofensivo do Sporting, explorando o corredor direito, e depois Gaio dava uma aproximação, um apoio na retaguarda para dar uma linha de passe. Do outro lado era exatamente igual, era Bruno César que dava por vezes a largura, quando Joe Campbell procurava também movimentos interiores com o mesmo objetivo, criar linhas de passe, superioridade numérica no corredor central e libertar o corredor para a verticalidade e a velocidade que não é grande de Bruno César. Por outro lado era, e dependendo da comunicação entre os dois, daquilo que o jogo pedia no corredor do lado esquerdo, era Joe Campbell que dava a largura à frente de ataque do Sporting para depois explorar, e assim com a sua grande velocidade, e tentar desequilibrar a organização defensiva do grupo desportivo de Chaves, e depois Bruno César ou em movimentos mais recuados no apoio ou então por dentro, sempre a dar uma linha de passe. Depois, muito importante, aquilo que Jorge Jesus precisa quando o Sporting tem bola é aquele jogador fundamental que dá o apoio àquele jogador mais fixo na frente, e acho que Jorge Jesus ainda não conseguiu encontrar esse jogador que é muito importante na estrutura do Sporting, e neste caso na primeira parte jogou com Alan Ruiz. Alan Ruiz é um jogador que procura movimentos entre linhas quando desce da sua posição, vai procurar um espaço entre a linha defensiva do grupo desportivo de Chaves e a linha do meio campo, e então Alan Ruiz procurava movimentos mais recuados. Para quê? Para tentar desequilibrar e fazer a ligação com a terceira fase, a fase da finalização com Bas Dost. E depois Alan Ruiz tem uma particularidade, consegue, quando tem bola, ter momentos bons, fantásticos, mas depois desaparece no jogo, e foi algo que Jorge Jesus tinha dito no jogo anterior, que Alan Ruiz se tinha perdido muito em campo. Neste jogo também se veio a verificar que quanto mais o tempo avançava, menos Alan Ruiz era preponderante. E depois outro caso, Joel Campbell, na minha opinião, não estava a jogar mal, só que Jorge Jesus entendeu que não estava a dar aquilo que o Sporting precisava, e talvez um jogo mais inteligente, mais cerebral, e foi por isso que depois na segunda parte entrou Brian Ruiz. Mas depois o Sporting sem bola, notava-se ali um Sporting meio defensivo com duas linhas de 4 e depois na frente Alan Ruiz e Bas Dost, mas era só indícios de posicionamento, porque o Sporting pressionava muito alto e pressionava direto o portador da bola, ou seja, não havia uma estratégia definida de descer um pouco as linhas e bascular no sentido da bola, mas sim a grande pressão efetuada do Sporting à primeira fase de construção dos Chaves, que nesta imagem vocês podem ver que os jogadores do Sporting estão projetados na frente de ataque. Vocês vejam Bas Dost, e aqui o número 16, acho que esta é uma imagem da segunda parte, já é André. Então vejam que Brian Ruiz faz uma pressão muito alta ao lateral do grupo desportivo de Chaves, e depois vão avançando. Gelson está fechado, mas está a avançar, e depois os dois avançados, Bas Dost e André, a fazer uma pressão muito mais alta. E eu tirei aqui uma imagem da segunda parte, mas os comportamentos da primeira foram exatamente iguais. Era um Sporting que subia muitas linhas, e era um Sporting que depois pressionava em demasia o portador da bola. Há um grande problema no Sporting, que é o seu posicionamento numa transição defensiva, e o que é que acontece é que os laterais do Sporting, como são muito ofensivos, depois acabam por levar com bolas nas costas, e realmente Ruben Semedo continua a crescer em termos de maturidade, mas há processos que ainda não estão muito bem definidos, porque tem que ver o tempo de entrada à bola, porque Ruben Semedo, quando faz as coberturas, é muito impetuoso e acabou por ser expulso desta partida. Depois, como vos disse, ao intervalo sai Alan Ruiz e Campbell, e então entra Brian Ruiz e André. Brian Ruiz vai para o lado esquerdo, onde estava a atuar Joe Campbell, e depois André vai fazer a posição de Alan Ruiz. Este foi
o Sporting, um Sporting que na primeira parte fez, na minha opinião, um jogo controlado, sofreu um golo muito cedo através do corredor direito, porque há uma falha ali de posicionamento de Bruno César, e o Chaves muito bem consegue marcar o seu golo muito cedo, mas acho que o Sporting foi muito mais dominador do que o Chaves, teve mais posse de bola e conseguia controlar os momentos do jogo em relação ao seu adversário. Depois, na segunda parte, com estas mexidas, e aqui há um contrassenso, eu não gosto de André, mas André, através da minha sinceridade, André conseguiu efetuar um bom jogo na medida do apoio à organização ofensiva do Sporting e não à finalização, que André tem sido um verdadeiro desastre. E depois Bryan Ruiz com o seu cérebro, ou seja, o seu pensar o jogo, a sua inteligência, conseguiu dar mais do que aquilo que Joe Campbell, com a sua velocidade e a capacidade de cruzamento, estava a fazer para a equipa de Jorge Jesus. Como vos disse, aos 3 minutos foi o golo do Desportivo de Chaves, há um cruzamento de Perdigão e Rafael Lopes consegue cabecear entre Coates e Esgaio. Portanto, o Sporting sofre um golo muito cedo e depois tentou reagir, mas não teve grandes lances que eu quis evidenciar nesta primeira parte. Fábio Martins passa por Esgaio com bola controlada, ou seja, vocês vejam que aos 30 minutos a velocidade com bola, e aqui falo velocidade com bola, que é extremamente difícil, Fábio Martins consegue ser mais rápido com bola do que Esgaio sem bola, e aí faz-me alguma confusão. Portanto, as laterais do Sporting precisam urgentemente, e o mercado está aberto, de serem contratadas. O Sporting precisa de mais valias para os corredores, porque Fábio Martins passa por Esgaio com bola controlada e de bico remata para a baliza de Patrício, a bola saiu ao lado. Depois o Sporting marca aos 45 minutos por Bas Dost, cruzamento muito bem efetuado de Gelson Martins, e Bas Dost também com um cabeceamento à ponta de lança dá o empate ao Sporting, e é o resultado que chega ao intervalo. Já falei das substituições, acho que o Sporting melhorou porque André veio fazer algo que Alan Ruiz não estava a conseguir fazer, a ligação com a terceira fase, e depois alguma qualidade, não só com bola, mas como na procura do espaço. E Bryan Ruiz veio dar um jogo ao Sporting com mais qualidade, principalmente com bola, através da sua inteligência que ele coloca na organização ofensiva do Sporting. Aos 59 minutos, André serve a Adrián e este remata para uma boa defesa de Ricardo. Aos 66, jogada de envolvimento pelo lado esquerdo, Bryan Ruiz faz um cruzamento e André de Carrinho falha a finalização. Aqui está um pormenor de que eu não gosto de André. É um jogador que precisaria de ter uma finalização muito melhor daquela que tem. Acho que Jorge Jesus precisa de um avançado que recua no terreno para vir buscar jogo, mas depois, quando ele chega à terceira fase, à fase da finalização, quer que o jogador seja mortífero, e André não o é. Aos 71 minutos, Ruben Semedo é expulso, há um duplo amarelo. Jorge Jesus, em momentos próximos, faz com que William Carvalho deixa e forme dupla com Coates, e mesmo com menos um jogador, aos 74 minutos, o Sporting faz o golo mais uma vez através de Bas Dost. André procura bem o espaço nas costas do lateral do Chaves, e aqui é um sinal positivo da diferença deste jogo de André para Alan Ruiz. Vocês reparem na procura do espaço de André, que consegue explorar muito bem as costas do lateral, faz um cruzamento, e Bas Dost com muita frieza consegue fazer o golo para o Sporting, colocando a equipa de Alvalade em vantagem, depois de toda a gente saber do empate caseiro do Benfica frente ao Boa Vista. Mas depois, aos 77 minutos, Jorge Jesus tira Bas Dost e coloca Paulo Oliveira. Percebi um pouco porquê, porque quis
tirar um homem da frente e fazer o equilíbrio no seu setor defensivo com Paulo Oliveira e Coates, e depois manter a estrutura com William Carvalho, os 3 médios à frente de William Carvalho e depois André sozinho na frente. O Sporting estava a ganhar por 2-1, faltavam 13 minutos para acabar o jogo. Na minha perspectiva, acho que Jorge Jesus fez bem nesta substituição, apesar que os adeptos criticam a saída de Bas Dost, mas isso é a opinião de cada um e eu tenho a minha. Aos 82 há um remate de Perdigão fora da área com o pé esquerdo, mas algo que não criava grande perigo para a baliza de Rui Patrício. Mas aos 86 há o golo do Chaves, que é um golo daqueles que não se vêem todos os dias num estádio. É um remate fora da área de Fábio Martins, em que ali o remate de Fábio tem intencionalidade. Acho que ele quer rematar a baliza e ele até no rematar parece-me que a bola até sai e foge um pouco do trajeto daquilo que ele queria fazer, porque ele nitidamente quis levantar a bola para passar por cima de Patrício, é claro, mas depois a bola faz um desvio, porque ele remata também um pouco com a parte interior do pé e a bola faz uma curva que vai entrar no ângulo. É um grande remate e é um grande jogador Fábio Martins. O que é que acontece? Acontece que um jogador que faz um gol destes consegue depois destruir, entre aspas, toda a organização e estratégia do Sporting para este jogo. Então, um jogador consegue fazer esta situação, o que dá a entender que o futebol, como eu tenho dito, não é matemática, não há fórmulas matemáticas para o sucesso no futebol, e depois a imprevisibilidade de Fábio Martins faz com que chegue ao empate aos 86 minutos e depois é um contrarrelógio. O Sporting também não contava com este gol, porque é o individualismo que vai destruir uma fortaleza, uma organização e estratégia do Sporting, mas o futebol é assim mesmo e depois vão criticar porque Jorge Jesus tirou Bas Dost. Acho que é algo que não pode ser criticável, porque no momento do jogo era essa a substituição mais fácil de efetuar. Portanto, o Chaves marca aos 86 minutos, o Sporting ainda conseguiu ir para cima do Desportivo de Chaves para tentar o seu terceiro golo e levar os 3 pontos para Alvalade, mas não conseguiu. Fica aqui mais uma análise ao Sporting nesta Primeira Liga. O Benfica desperdiça pontos em casa e o Sporting não consegue ganhar terreno ao rival da Luz. Hoje joga o Futebol Clube do Porto em casa frente ao Moreirense. Não sei se vou conseguir analisar. Eu, depois de estar a gravar este vídeo, vou sair de tarde para ver um jogo de futebol, que é o meu trabalho. Portanto, vai ser muito difícil. Vou reunir esforços para fazer mais uma ou duas análises e depois conseguir entrar no ritmo que está a ser muito difícil. Da minha parte, o meu muito obrigado a todo o vosso apoio que me tem dado, mesmo não colocando vídeos, vou recebendo algumas mensagens e os inscritos estão a crescer. Por isso, vocês, quem não é inscrito, tem aqui o botão em baixo, façam o favor de se inscrever no canal. Quem gostar das minhas análises, especialmente este vídeo do Sporting, eu sei que os Sportingistas estão chateados, mas grande likezão neste vídeo, que é assim que vocês mostram o vosso apoio aqui ao canal Joga Simples. E da minha parte, o meu muito obrigado por todo o vosso apoio e ficamos assim à espera para o próximo vídeo aqui no canal Joga Simples.